Boa noite a todos. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui hoje, um prazer conhecer vocês, conhecer essa casa. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade que vocês estão me dando, e o Eurípides, né, através do Eurípides, já nosso amigo já de muito tempo, da outra casa. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu espero que a gente consiga conversar a respeito da nossa casa espírita. O que essa casa espírita nos oferece, como nós podemos aproveitar do que ela nos oferece e como nós podemos colaborar para que ela cresça, frutifique e auxilie a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que por aqui passam, né? Então, meus irmãos, a gente quando chega numa casa espírita, ou nós quando chegamos, a gente nem questionou o porquê, o que eu estou fazendo, o que é isso aqui, não é? A gente às vezes nem se lembra o que me trouxe para a doutrina espírita, o que me trouxe para os estudos, o que me atraiu nessa casa. Mas é muito interessante às vezes a gente conversar e pensar a respeito disso, porque engrandece o nosso entendimento sobre o Evangelho e sobre a doutrina que Kardec codificou, né? Essa doutrina que nós abraçamos. Então vamos lá. A casa espírita, antes de tudo, ela é um posto avançado da espiritualidade. Aqui é onde a espiritualidade concentra o seu trabalho para auxiliar quem necessita, para que os espíritos também necessitados de tratamento sejam trazidos até aqui e que aqui essa comunhão de energia possibilite o auxílio mais eficiente e em maior quantidade de espíritos, né? Também a casa espírita, ela é um campo para a ação da caridade e burilamento interno para nós que estamos frequentando, né? É onde a doutrina de Kardec e o Evangelho são cultuados não é a expressão certa, porque a nossa doutrina não existe culto, né? Que a nossa doutrina estuda, põe em prática e orienta sobre a nossa transformação moral, né? Então, meus irmãos, o que a gente pode encontrar aqui? Aqui é um posto, um pronto-socorro. A gente, quando levanta com dor de cabeça, vou lá no centro tomar um passe porque eu vou melhorar, né? Então, é um pronto-socorro. Aqui a gente encontra o alívio, às vezes, para a nossa angústia. Só de entrar nesse ambiente, a gente larga e vira. Quando a gente encontra um amigo, um colega de trabalho, dá um abraço, né? Esse abraço reconforta, aumenta a nossa energia. Então, quando a gente aqui, a gente chega, a gente já está recebendo o tratamento, às vezes, quando a gente teve a intenção de aqui vir naquela noite. Às vezes, até na noite anterior, a gente já, quando pensa, amanhã eu vou lá, nós já estamos recebendo o tratamento que nós estamos precisando. Também é o pronto-socorro para aqueles espíritos que nos acompanham. Aqueles que estão na nossa casa, ou aqueles até que a gente passa na porta do bar, na porta de algum ambiente que não está lá muito equilibrado. Alguns espíritos percebem a nossa intenção e nos acompanham. Então, para esses espíritos, também aqui é um pronto-socorro. Aqui serão atendidos, serão esclarecidos e encaminhados de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Então, se a gente começar a destrinchar aqui, nós vamos encontrar várias funções, vários acontecimentos que nos provam que aqui é um pronto-socorro. Algumas casas, a gente sabe que cada casa espírita tem o seu ponto forte de trabalho, vamos dizer assim. É porque no plano espiritual, a casa espírita já existe antes dela existir no plano físico. Então tem casas que no plano espiritual é uma universidade, é uma biblioteca, é uma casa que a concentração de trabalho dela é nos estudos, é na parte intelectual, é no aprendizado. Algumas um hospital no plano espiritual. Então, ela vai atrair maior quantidade de doentes, de pessoas enfermas, de pessoas que precisam de um tratamento de equilíbrio. Então, cada casa tem a sua característica, mas todas elas, o objetivo é auxílio.
socorro que nós temos, né? Que nós sempre podemos contar. Mesmo quando não tem ninguém encarnado, se a gente chegar aqui, ficar em silêncio 5 minutos, a gente restaura a energia, né? Porque eu não vejo, né? Eu não tenho a mediunidade da evidência, então, mas eu confio no plano espiritual, no mundo invisível. Nós não estamos vendo, mas aqui está cheio de espírito que também vieram procurar alguma forma de atendimento, de instrução, ou que acompanhou cada um de nós, né? A outra função da casa espírita é o educandário, é uma escola. Normalmente as casas espíritas seguem a doutrina do Kardec, e o Kardec estimulou a gente a estudar. Bezerra de Menezes também, né? Emmanuel também pede o Chico, né? Que é para instruir-se. Então, é o estudo que sustenta uma casa espírita. É onde nós nos encontramos para nos esclarecer sobre a doutrina e sobre o Evangelho de Jesus. Inclusive, a gente aprende além da doutrina espírita. Quando a gente entende que o maior pilar da doutrina espírita é o científico, a gente entende que a doutrina trata o ser humano, trata a gente encarnado, como um ser total. A parte psicológica, psíquica, os nossos pontos de energia, a nossa mente. Então a parte científica nos ajuda a entender sobre o nosso corpo, sobre como funciona, sobre como eu posso melhorar o meu equilíbrio. O meu equilíbrio que parte do espírito, passa pelo perispírito e chega no nosso corpo físico. Então esse entendimento aumenta a nossa possibilidade de nos melhorar, que é o ponto forte da doutrina também, que é a nossa transformação moral. Então, a partir do momento que a gente se entende, que a gente aprende o que está acontecendo conosco, o que eu posso fazer para melhorar, para aprender, para alargar os meus horizontes, abrir a minha mente, ir além da matéria. Então, quando a gente entende isso, a gente está se educando, a gente está aprendendo, a gente melhora a qualidade da leitura, melhora a fala. Quem nunca fez palestra começa a fazer, né? Quem nunca escreveu começa a escrever, né? Quem era tímido começa a se soltar um pouco mais. Quem tem dificuldade para fazer amizades, de repente já está chegando e abraçando todo mundo. Então, é realmente um educandário, a gente se educa para a nossa melhoria, né? Aí também, além de ser uma oficina, quantas ações, quantos trabalhos, quantos projetos pode ter numa casa espírita, podem ser desenvolvidos, né? Nós temos lá, nossa tradição, as sopas, né? Para distribuição. Então, além da sopa, que é uma coisa tão simples, né? Mas quando a gente está ali cortando uma cebola, né? Chorando, cortando a cebola, descascando uma batata, a gente está do lado de alguém que eu não conheço, mas a partir daquele momento é meu companheiro de trabalho. Então a gente tem essas oficinas que nos possibilitam isso. Aí nós temos, né, a biblioteca, nós temos uma recepção fraterna, nós temos as palestras, nós temos também a aplicação de paz, evangelização infantil, a evangelização juvenil, os grupos de estudo fundamentais, a gente tem enxovalzinho, a gente tem um bazar de roupas usadas, nós temos a campanha do quilo, tão importante para montar cestas básicas, para atender as famílias necessitadas, né, que estão ao redor ou por perto. Então essas oficinas nos possibilitam toda a nossa energia em movimento. Porque quando a gente trabalha nessas oficinas e associa isso com os nossos estudos, a gente possibilita o nosso progresso mais rápido. Porque eu estudo a teoria lá nos livros, de repente eu vou praticar. Quando eu estudo lá no Evangelho, na questão no Livro dos Espíritos, a questão 881, que fala do BIP, né? Quem sabe o que é o BIP? Benevolência, indulgência. Exatamente, pergunta como Jesus disse sobre a caridade, né? Como ele classificaria.
é o BIP, né? A benevolência, a indulgência e o perdão. Então, é a oportunidade da gente praticar o BIP, né? Tão importante para o nosso aprendizado, para a nossa boa convivência, para o nosso entendimento de nós mesmos. Né? A benevolência é a bondade que a gente trata as pessoas, a bondade no nosso dia a dia. A indulgência é a gente não julgar, não ver o defeito do outro, não apontar. Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos as nossas mazelas, né? Nossas dificuldades na hora de se transformar. Então não cabe o julgamento ou apontar o dedo. Mas aí a convivência fica difícil, né? Não adianta falar que é fácil. Mentira, não é não. É difícil. Então, meus irmãos, essas oficinas, e essas oficinas são tão fáceis de iniciar. Se alguém fala assim, vamos, aparece gente em volta. E quando o trabalhador está preparado, a tarefa aparece. André Luiz disse isso em alguns livros dele, não sei qual. Mas é assim, a gente vai se preparando, a gente vai convivendo, vai estudando, vai entendendo a lei de amor que Jesus praticou, deixou escrito através dos evangelistas e praticou para nos ensinar. Então a gente vai possibilitando enxergar essas oficinas e entender que estamos todos conectados. Quando eu ajudo um, eu não estou ajudando um, eu estou ajudando um monte de gente que está ao redor. Eu estou ajudando não só com o benefício de quem vai receber aquele trabalho, mas também quem está participando, quem está trabalhando. Porque o trabalho também é um remédio, né? O trabalho também nos ajuda a entender e a nos melhorar, a movimentar a nossa energia em benefício do outro. Aí isso vai incluir tá lá no BIP também, né? Na benevolência e na indulgência. A gente aprende a conhecer o outro através dessas tarefas. Quando alguém que está com a gente numa oficina, em qualquer tarefa, faz alguma coisa que não é do nosso jeito, a gente olha atravessado, né? Não é assim que corta a cebola, ela tem que ser mais fina, ou ela tem que ser mais grossa. Vai falar, opa, faz diferença se a rodela de cebola é mais grossa ou mais fina? Não faz. A boa vontade do meu irmão está ali. É o que vale. Então a gente vai aprendendo a entender, através dos pequenos detalhes das tarefas, que no final fica tudo certo. Que cada um está dando o melhor. Que cada um deixou alguma tarefa em casa, alguma diversão, deixou de fazer alguma coisa mais prazerosa, às vezes menos aproveitável, né? Mas mais prazeroso, e para estar ali, né? Então foi dedicação, foi carinho. Então por que ficar preocupado com detalhes, com picuinhas? Não é? Por que a gente não achar que está tudo ótimo, que vai dar tudo certo? Então essas oficinas são fundamentais e para a gente tirar proveito disso. Se a gente pode participar de 2, 3, 4 oficinas, vamos participar. Se a gente viu numa outra casa alguma ação que pode ser implantada na nossa casa, vamos fazer isso. Vamos chamar um colega, vamos ali fazer uma visita fraterna. Tem um vizinho ali que está precisando de um passe, está acamado, não pode sair. Então já é mais uma atividade que a casa pode implementar. Vamos visitar os enfermos que estão em casa. E na hora de visitar o enfermo, eu vou com alguém com quem eu vou aprender. E chegando lá, eu vou aprender mais ainda. Com a situação que eu encontrar, com a vibração que eu encontrar. Então, meus irmãos, esse aspecto das oficinas da Casa Espírita é muito importante também. Né? Como é o nosso projeto Café de Luz, né? Que todo segundo domingo do mês nós vamos em alguma instituição idosa, né? Pois é. E nós vamos continuar. Olha que bênção, não pode parar. Nós não vamos parar. Terceiro domingo de fevereiro nós vamos fazer a passação. Nossa, que bênção. E E vai ser bem sucedido, eu tenho certeza. Com certeza. Né? E lá na outra casa não ficou nenhum grupo para continuar lá? Não, aí não sei. Café de Luz nós criamos
iniciativa de vocês. Ela não sei. Continue. Continua, nós não vamos parar. E aqui vão ter mais pessoas que vão se juntar a vocês. Com certeza. De repente, ao invés de fazer uma vez por mês, daqui uns dias vocês estão fazendo a cada 15 dias. Visitando mais idosos, levando mais carinho, atenção para mais pessoas carentes, né? E lá pode ser que nasça um café com amor, né? Olha, lá, essa ação foi idealizada inicialmente, eu sei que foi pelo Euripides, né? Ele ficou pensando uns dias, um tempo, conversa com um, conversa com o outro. Na época eu não podia ajudar, eu tinha um problema de doença na família. De repente, o Euripides, sim, despontou, né? Juntaram pessoas e já era uma ação grande. É uma ação que envolve muita gente no trabalho e muitos também atendidos, né? Nas casas. Eu sou muito orgulhosa de ser sua amiga, de ter te dado palpite nesse aspecto. Então, meus irmãos, é isso, as oficinas. De repente, vamos lá mais. O recanto fraterno, eu já falei um pouco, mas é assim. Nós não estamos aqui por acaso, nem na doutrina espírita e nem só na casa em que estamos. Nós, com certeza, já trabalhamos em reencarnações passadas, nós já trabalhamos juntos. O nosso objetivo já foi o mesmo em algum momento das nossas reencarnações. De repente a gente chegou aqui simplesmente para trabalhar, mas aqui eu tenho alguém que precisa do meu perdão, ou alguém a quem eu tenho que fazer algo, ou alguém com quem eu tenho que fazer algum ajuste. Por isso a gente sempre olha para alguns colegas, meu santo, meu anjo guarda, não dá certo para aquele cara ali. Ou ele fala, nossa, mas fulano é tão arrogante. Nossa, a gente não fala, né? Porque não pode. Nós já aprendemos que não pode, mas não poderíamos nem pensar, né? Porque nós temos desafetos passados e nós não desvinculamos deles assim, né? No piscar de olhos. É aí que está o ajuste. Exatamente. Então a gente está aqui para conviver e para fazer daquelas pessoas que a gente acha que não é tão amigo, fazer deles um amigo. De repente, no final dessa nossa encarnação, a gente sai mais leve, leva a nossa listinha de débitos, está diminuída. Amém. Os nossos resgates, né? As nossas dificuldades, a gente vai amenizando nessa convivência, desse recanto fraterno. Além da gente encontrar essas pessoas, né? Nós temos as imperfeições nossas e de outros. Aí a gente tem que conviver com essas imperfeições e ajudar para que essas imperfeições não apareçam. Conversar, trocar ideia, se defender com muito amor, exercitar a brandura, né? A gente tem, às vezes, a maneira de falar. Eu sempre fui muito... Minha voz é forte, parece que eu estou brigando, né? Antigamente era pior. Parecia que eu estava brigando ou chamando alguém para briga. Hoje eu já consigo falar mais mansamente. Por quê? Porque as situações exigem. Como é que a gente vai esclarecer um espírito que está sofrendo com uma voz forte, positiva e assim, né? Brava? Aí fala, não, peraí. Respirar e vou tentar falar mais baixo, falar com mais brandura, pôr um pouco de carinho. Às vezes a gente tem um carinho por dentro, mas na hora de expressar, a gente tem dificuldade no nosso jeito, né? Então a gente pode se observar, às vezes através da observação de outro, eu não quero ser daquele jeito, eu vou melhorar a minha postura, eu vou melhorar a minha forma de tratar. Então, meus irmãos, é muito bom a gente perceber isso, porque aí nós não vamos deixar passar nenhuma oportunidade. Porque elas surgem na nossa vida 24 horas por dia. Essas oportunidades de fazer o bem, a oportunidade de aprender, a oportunidade de ensinar, a oportunidade de estudar. Então elas surgem constantemente na nossa vida. E a gente tem que perceber para aproveitar, não deixar passar de forma alguma. Porque Deus nos colocou no trabalho e colocou as pessoas do nosso lado para que a gente aprenda a convivência, para que a gente aprenda a se amar independente de qualquer imperfeição
de qualquer um de nós. Não é fácil. Precisa muito desprendimento. É difícil a gente se adequar a algumas situações em benefício do todo. Mas é assim que nós vamos melhorar. É assim que nós vamos desencarnar mais leves, melhor do que quando reencarnamos. É na observação desses detalhes. Né? É nada grandioso. É nada assim que a gente não consiga, ou nada, sabe, barulhento. É leveza, é observação, é prática de coração, é prática de humildade, é prática da caridade. Então esse aprendizado através do Evangelho, a gente tem a oportunidade da prática. E quando a gente junta as duas coisas, a gente não tem outro caminho a não ser o aprendizado. A gente não tem outra saída. A gente tem que aprender, está tudo na nossa frente. É só a gente só se preocupar em atentar mesmo, em observar e observar as nossas atitudes, a nossa postura. E se adequando de acordo com o que a nossa consciência manda. Né? Bom, além do recanto fraterno, quando a gente chega na casa espírita, ela também tem um papel de templo. A gente chega aqui, a gente reza, a gente agradece, a gente pede, a gente chora. Não é? Aí, de repente, a gente também canta, a gente ouve música. Então, a casa espírita também, essa característica de tempo, nos coloca em conexão mais direta com Deus. Naquele momento que a gente serena o coração, que a gente entra o portão para dentro e vai cuidar de nós, vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar do nosso nervosismo, vamos cuidar da nossa energia. Então, ela é esse tempo nessa medida, na medida que a nossa conexão com a espiritualidade, conexão com Deus, se faz mais evidente em nós. É o momento em que nós vamos conversar com Deus mesmo, né? Às vezes não precisa nem oração formal, não. É conversar com Deus. Eu estou aqui, me ajuda, eu estou precisando disso. A minha família está precisando, fulano está enfermo. Oh Deus, obrigado, né? Porque tudo deu certo hoje. Obrigada porque eu estou bem. Obrigada porque eu fiz as pazes com a minha esposa. Obrigada porque meu filho está bem. Então, essa conexão com Deus, através da gratidão, através das preces, a gente faz aqui também, né? E a gente também tem que pensar que tudo isso que a gente faz, a espiritualidade está nos acompanhando. Quando a gente pensa em vir na casa espírita, a espiritualidade foi quem cochichou, vai lá, você precisa ir lá. Quando a gente chega aqui e a espiritualidade fala, opa, esse irmão já está precisando de tratamento. Antes da gente sentar e se concentrar, a espiritualidade já está cuidando do nosso corpo físico, já está melhorando a nossa energia, já está aliviando algumas angústias que estão no nosso coração, que às vezes a gente nem percebe no momento. Depois que passa, fala, nossa, eu estou bem, eu estou melhor do que a hora que eu cheguei aqui. Então a gente não dá valor, às vezes, não pensa no trabalho que a espiritualidade tem para trabalhar em nós o que nós precisamos. Os psicofônicos, até 30 horas antes da psicofonia, já tem os espíritos que já estão programados, já está encaminhado para passar, para se manifestar por aquele médium. Então, por isso a nossa preparação também para vir para a casa espírita. Não só os médiuns psicofônicos, os médiuns de passe, mas todos nós. Porque se a gente está com o nosso corpo físico mais leve, se nós não acabamos de comer um churrasco, né? Se a gente não comeu feijoada antes de vir para a casa espírita, nós vamos perceber e receber os tratamentos muito mais intensos, muito mais de acordo com o que nós precisamos. Nós não vamos desperdiçar o trabalho da espiritualidade, que sempre faz tudo para nos auxiliar. Desde que a gente começou a fazer o planejamento reencarnatório. No livro Missionários da Luz, que a gente está fazendo a leitura às terças-feiras, terça nós lemos um capítulo, capítulo 13, que trata da reencarnação do Sigismundo.
é muito interessante porque narra todo o trabalho que a espiritualidade teve para encaminhá-lo para aquela família onde ele precisava renascer e a forma do renascimento e as equipes, além dos mentores que o André Luiz estava acompanhando, ainda tem várias equipes para cuidar da parte genética, para cuidar da energização do que vai, onde vai gerar os cromossomos daquele indivíduo. Então não é só eu e meu mentor, só eu e meu anjo de guarda que vão fazer o meu planejamento. Existem outras equipes que vão nos auxiliar, que vão ter um papel importante para a nossa reencarnação, além daqueles que nos acompanham, que abonam a nossa encarnação. Então, quando eu falo de aproveitar oportunidades, de aproveitar o trabalho e aproveitar o estudo, a gente está aproveitando e valorizando esse trabalho lá, há tantos anos atrás, que foi feito para nos auxiliar a chegar até aqui. Aí quando a gente chega na casa espírita, achamos que somos importantes demais, porque somos psicofônico, psicógrafo, médio de passe, e a gente acha que, né, somos assim os mais, né? Aí a gente se esquece que a espiritualidade não precisaria de nós para cuidar dos desencarnados. Os espíritos sofredores desencarnados poderiam ser tratados só pela espiritualidade. Antes do Kardec não tinha sessão de psicofonia. E Deus não abandonou nenhum dos espíritos em nenhum momento. Mas somos nós que precisamos disso. Somos nós que precisamos desses tipos de trabalho. Somos nós que precisamos acelerar a nossa evolução, a nossa melhoria. Porque estamos num planeta que está em transição, que vai ser um planeta de regeneração. E o quando vai ser, se mais depressa ou menos, ou mais lentamente, depende de cada um de nós. Porque através da evolução de cada um de nós, é que vai se fazer a evolução das sociedades, a evolução dos países e, enfim, a do planeta. Então, nós somos importantes nessa transformação. Nós somos importantes porque fazemos parte de um todo. Podemos influenciar 10, 20, 30 pessoas, mas a nossa luz pode brilhar mais longe. Depende de cada um de nós, do nosso coração, da nossa boa vontade. Então vamos voltar aqui para a nossa casa espírita, né? Além disso, na casa espírita, a gente não paga pelos tratamentos, né? Nós temos necessidade de trabalhar com a parte material, porque ainda estamos num mundo que precisa da sopa, da roupa, do sapato, do remédio. Mas o mais importante, Deus nos deu de graça, né? Os dons mediúnicos. Então aqui a gente recebe todos os tratamentos, sem precisar despender nada, né? Só nossa boa vontade e nossa sintonia. Depois também, as palestras, às vezes a gente não dá muito valor numa palestra, que às vezes dura 10 minutos, 15 minutos, mas se a gente for atentar, for refletir depois, ela nos estimula. Às vezes o que foi falado não nos toca muito diretamente, mas nos estimula a pensar, nos faz refletir. Algum detalhe vai chamar nossa atenção, que a gente vai chegar em casa e vai lembrar, falando, nossa, eu escutei isso. Ou vai acontecer alguma coisa que a gente vai lembrar, falando, nossa, eu escutei sobre esse assunto. É assim mesmo. Ou, opa, fiquei em dúvida, aquele palestrante não falou as coisas direito. Vou pesquisar. É o que o Kardec nos ensina, né? Questionar, pesquisar, não engolir qualquer, né, dúvida que a gente tenha. Então, é um dos aspectos da nossa doutrina, do nosso aprendizado, que muito nos ajuda. É discordar. Nos grupos de estudo, as discordâncias são quando é a oportunidade maior de aprendizado. Porque ele busca o aprofundamento do assunto. E em qualquer lugar, qualquer situação, nós podemos fazer isso. O aprofundamento do nosso entendimento. Porque meios para a gente buscar não faltam. Ainda mais agora que nós temos a internet, o livro em PDF, né? Nós temos o YouTube, o Instagram.
nós temos tudo armazenado para a gente assistir depois. Os congressos, se a gente não pode pagar para participar, transmite ao vivo. Então, nós não podemos alegar falta de oportunidade, falta de meios, falta de condições para aprender, para buscar e para entender a nossa doutrina. Né? Bom, mas aí, quando nós estamos aqui no salão, ele não tem nem paredes, né? Tem paredes só para nós. Tá cheio, né? Não tem limite. Mas então é por isso que exige de nós a disciplina. A gente estar só aqui. A gente estar concentrado no que viemos fazer, no que viemos buscar. Aqui não é uma sala de visita, né? A gente deve conversar lá fora. Aqui dentro só conversas produtivas, né? De valor, que a gente possa aprender. Mas a gente às vezes descuida, né? A gente busca assuntos que às vezes não são instrutivos, a gente às vezes faz algum comentário que não deve. Por quê? Os espíritos sofredores que vieram buscar tratamento estão aqui também. Às vezes uma palavra mal falada, nossa, a gente vai interferir ou vai piorar a situação, não só de algum encarnado, mas principalmente dos desencarnados. Que, aliás, percebe até nosso pensamento, né? A gente não precisa nem falar. Se nós estivermos pensando lá naquela festa que eu vou daqui a pouco, depois que eu sair daqui, a gente não vai estar ajudando ninguém aqui nesse momento, né? Então, a gente se educando, se observando, nós vamos ainda colaborar muito mais. E tem um agravante, né? Porque as pessoas elas ficam enlouquecidas para que a reunião termine logo, para ir para o passe e ir embora. Exatamente. Acreditando que o passe é quem vai, talvez, minimizar aquele fluido que tanto incomoda, quando a troca principal está aqui na reunião pública. Sim. É o principal tratamento Sim, de uma casa espírita. Concordo com você que enquanto nós estamos aqui, estamos sendo tratados. O passe é o arremate da nossa presença Complemento. aqui. E também por conta também da necessidade que nós temos. Porque nós sabemos que o passe você não precisa fazer assim com a mão. Sem pôr a mão na cabeça do paciente, você já está dando um passe na mente, né? Tudo acontece mente a mente, com o auxílio da espiritualidade. Mas nós ainda temos um resquício de culto, de ritual, que é da nossa cultura, que é da nossa civilização, né? Que a gente ainda não se desprendeu. Mas aí é isso mesmo, é a pressa de ir embora, vou tomar o passe e vou correr. Pra quê? Não é? Você tem razão, é desse jeito mesmo. Sai todo mundo correndo por aí pra... Bom, o reforço energético que nós recebemos, né, através do passe. Aí, meus irmãos, a gente deve lembrar do seguinte: isso tudo são oportunidades e ferramentas que a espiritualidade nos coloca, ou nos coloca no lugar onde tem todos os recursos. Mas não é uma atitude passiva, né? E nós estamos fazendo o quê para recebermos o que precisamos, o que necessitamos ou o que merecemos? Não é? Como é que está a nossa intenção? O nosso abraço com a causa. Ele é mais forte ou ele é frouxo? Né? Bambu. Não tem aquela energia, não tem aquela vontade, né? A vontade que vem da alma. Abraçar a causa de Jesus não é fácil. Abraçar os ensinamentos do Evangelho é muito difícil. Para nós que temos uma cultura totalmente materialista, não é? Uma sociedade muito conservadora. Então, nós precisamos ter consciência da nossa disposição, da nossa vontade de abraçar o Evangelho, de abraçar a causa espírita, abraçar a doutrina, mas abraçar com fervor, conscientes de que a nossa transformação moral é o caminho, conscientes de que não adianta eu ser boazinha e trabalhar só aqui na casa espírita, ser mansa, né? Mas qual que é a nossa postura depois que a gente saiu o portão para fora? Dependendo da nossa postura lá fora,
a gente joga fora tudo que a gente escutou, recebeu, equilibrou, já vai tudo por terra. O orar e vigiar tem que ser 24 horas pelos 365 dias do ano. Porque esse orar e vigiar é que vai fazer com que sejamos lá fora da casa espírita o que nós somos aqui dentro. Eu saio daqui leve, aí alguém buzina ali na esquina, eu já xingo o coitado motorista. Ou então alguém pisa no nosso pé logo ali, né? A gente já olha de atravessado. Lá foi embora também a minha boa vontade. Aí chega em casa, alguém bate a porta com força, a gente já fica nervoso. Aí chega no quarto, alguém deixou a toalha molhada em cima da mesa, a gente esbraveja. Não é desse jeito? A gente sai daqui ótimo. Mas vão acontecendo pequenas coisas que a gente pode se desequilibrar e pode perder o foco. Nós perdemos o nosso objetivo principal, que é nos melhorar. Então, assim, essa observância de nós 24 horas por dia é o mais importante. A nossa prece ao deitar. Às vezes a gente está tão cansado, começa a rezar e dorme. Aí tudo bem, mas e o dia que a gente vai dormir com raiva? E o dia que a gente toma um copo de cerveja e vai dormir? E o dia que a gente dorme de mal de alguém da nossa família? Como é que vai ser a nossa noite? Quem vão ser os nossos companheiros na hora do desprendimento do nosso espírito? Enquanto nosso corpinho está descansando, o nosso espírito vai estudar, trabalhar, visitar alguém, vai receber orientações, vai encontrar um parente, vai receber a visita de alguém. Vamos auxiliar em uma tarefa, até mesmo da equipe espiritual da nossa casa. Então a gente tem que estar preparado para esse trabalho. Esse trabalho é aprendizado, é exercício do Evangelho. Mesmo que no outro dia a gente não se lembre do que aconteceu, nós vamos ter na nossa mente o resquício da energia. Nós vamos sentir o bem-estar ou o mal-estar, né? Do que nós presenciamos e vivemos durante o sono do corpo físico. Então, o mais importante é a gente ser lá fora da casa espírita o que eu sou aqui. É tentar ser na minha casa, no meu trabalho, com os meus colegas, a mesma forma que eu trato os meus parentes mais próximos, os meus amigos da casa espírita. É muito difícil, mas lá fora é mais difícil ainda, porque as tentações, né? As provocações, o nosso mundo anda muito tumultuado, as pessoas andam muito desequilibradas, nervosas, apressadas, né? A pressa parece que virou assim regra de todo mundo. Mesmo quando você tem tempo, você fica com pressa. Isso causa transtorno, causa nervosismo, causa xingamentos, causa até às vezes tragédias por conta de um desequilíbrio. Então, meus irmãos, que a gente consiga entender e perceber a importância do nosso aprendizado na casa espírita, mas principalmente que a gente leve esse aprendizado conosco, onde quer que a gente vá. Porque amparo, direcionamento, intuição da espiritualidade nós temos constantemente. Se nós estamos dispostos, se nós estamos com boa vontade, não vai faltar ajuda, não vai faltar amparo. Então que a gente consiga, né? Ser sempre as mesmas pessoas boazinhas de dentro da casa espírita e sejamos lá fora também. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos proteja, que a sua paz esteja sempre em nosso coração e que a gente consiga ir para casa em paz, tranquilo e ter uma noite repousante, né? Com muito estudo, enquanto a gente dorme, né? E que Jesus nos abençoe. E muito obrigada por terem me ouvido. Gratidão. E se alguém discordar, nós podemos conversar, viu? Eu adoro discordar.